Olá pessoal, eu quero citar aqui um provérbio humano que diz: o papagaio come o milho e o periquito leva fama. Mas no caso do que eu quero falar, não é bem assim. No livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14, nós encontramos um relato onde há uma explicação sobre Satanás, né? O verso diz: como caíste do Shual Maial, ó tu estrela da alva. Shual Maial é o que eles chamam de céu, estrela seria o próprio Satanás. Tu que debilitava as nações. Então, é uma conversa bem clara assim, referente a Satanás. Alguém está perguntando para ele o que foi que aconteceu, que ele caiu. Aí diz as qualidades que ele tinha lá e tudo. E o certo é que no versículo 14, do 13 ao 14, ele conclui dizendo que ele subiria acima das mais altas nuvens, colocaria o seu trono e ostentaria como se ele fosse o próprio Yahurim ou Yahurai Rodshua. Esse é o nome do Pai. Aqui, as pessoas não entendem o que está acontecendo. E na conclusão do versículo ele diz do lado norte. Mais uma vez as pessoas ficam sem saber do que se trata. Mas eu quero dizer para vocês que o lado norte citado ali é exatamente o lado do fim. É o período chamado período laodiceano, que está acontecendo do lado norte. Estados Unidos da América do Norte é onde está a coordenação do sistema religioso, na pessoa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, ali foi que o diabo disse que ele subiria acima das mais altas nuvens, colocaria o seu trono e ostentaria como se ele fosse o próprio Yahurim. Mas vamos voltar atrás um pouco, que ele cita que ele estaria acima das estrelas. As estrelas que ele cita ali é exatamente os 12 discípulos, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1, onde relata da mulher com dores de parto e que, sentindo dores, daria luz, e ela tem na cabeça uma coroa com 12 estrelas. As 12 estrelas citadas aí, os 12 discípulos. O que aconteceu? Exatamente, Satanás derrubou esse comando que é de Yahushua Romeu Shihai e tomou o lugar. O que acontece hoje é que as pessoas exaltam a Satanás pensando que estão exaltando ao Criador. Todas as coisas, toda a gratidão que as pessoas têm, eles externam o seu louvor, a sua gratidão, sem saber que estão falando com o próprio diabo. Exatamente, porque o nome Deus, Dio, ou Dia, tudo vem de diabo. Ele fez exatamente aquilo que as pessoas jamais imaginariam, que quem está por trás do comando hoje é o próprio Satanás. Então as pessoas agradecem tudo que acontece de bom a eles agradecem ao diabo pensando que estão agradecendo ao Criador Yahurim Rodshua. Na realidade eles estão ligados com Satanás, porque ele disse que colocaria o seu trono acima das mais altas nuvens, ostentaria como se ele fosse o próprio Yahu. E não é que ele conseguiu fazer isso? Mas 144 mil deixarão de fazer exatamente isso que ele falou e exaltarão ao Criador. Mas o resto da população mundial ele conseguiu enganar. Então hoje as pessoas dizem: obrigado, Deus. É a mesma coisa que dizer obrigado, diabo. As pessoas passam uns pelos outros e dizem bom dia. Estão dizendo bom diabo, dizendo que o diabo é bom.
Ele colocou todas as palavras de blasfêmia na boca das pessoas e eles não percebem. Estão cegos, cambaleando. Porque o diabo disse que ia fazer isso e ele fez. E assim são inúmeras as coisas que as pessoas cheias de gratidão no coração externam a sua gratidão ao próprio Satanás. Assim fica certo de que todo o trabalho que Yahweh está fazendo, ajudando a humanidade, quem ganha as honras é Satanás. Aí fica aqui o exemplo do papagaio como um milho e o periquito leva fama. Yahweh faz o que é bom, o diabo faz o que é mal. E as pessoas agradecem ao diabo como se ele fosse o autor da bondade, quando na realidade ele é o autor da maldade. Então essa revelia aconteceu porque Satã cumpriu o que está nessa profecia de Yeshayahu, Isaías 14. Mas vai bem mais além. Ele criou também um sistema chamado sistema QFS, que é o quântico financeiro, através dos bens material. Esse é o que domina o mundo, né? A questão monetária. E através desse sistema, que é um satélite, ele hoje está fazendo toda a coordenação do mundo. E as pessoas não sabem disso. Então, estão venerando ele com muito mais profundidade. Sem saber, é claro. Estão perdidos, como diz o livro de Hanod Galut, Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Bem-aventurados que não se macularam com mulheres, quer dizer, com as diversas doutrinas malignas que ele criou para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, quem não se maculou com essas doutrinas e não está perdido nessas igrejas, fazendo o que ele quer, pensando que está agradando ao Criador, estão perdidos, eternamente perdidos. E a palavra nuvens, ela está incluída exatamente dentro do sistema de computação. Está em nuvens. Aquilo que está em nuvens está guardado. Pode ser apresentado no momento que a pessoa quiser. Nuvens é uma palavra que significa um depósito, onde não contamina o conteúdo. E assim consecutivamente. Então o negócio está sério, não está de brincadeira. Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6, relata que a besta recebeu um poder. E esse poder, ele fala arrogância e blasfêmia. Tá bom? As pessoas não sabem o significado daquilo ali. A palavra poder, a besta recebeu exatamente o sistema. É o sistema religioso católico. Em 1929 foi consagrado, o Vaticano. E esse poder, que é o poder católico agora, ele fala arrogância e blasfêmia. E o versículo 6 diz: se blasfemar no tabernáculo, e o nome, a saber, o nome dos que habitam no Shomayal, lá diz céu. Então, daí para cá, todas as doutrinas se uniram em doutrinas de demônios, blasfêmia, todos esses nomes que estão dentro do sistema religioso, não importa qual seja a religião, todos eles clamam pelos mesmos nomes de blasfêmia: Deus, Jesus, Cristo, Espírito Santo. Se as pessoas são espíritas, eles invocam esses nomes. Se as pessoas são católicos, eles invocam esses nomes. Se eles são protestantes luteranos, também invocam esses nomes. E assim, Satanás conseguiu uma grande, como eles dizem, vitória em cima do povo. Vamos dar continuação a esse assunto, que é muito importante.